grande, Ele pode mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é a realidade dos teus lindos sonhos. Ele é o Deus que te livra. Paz, oração e união. Está entrando no ar o programa Ombro Amigo Restaurando Vidas. Programa que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. A nossa sede está localizada na Avenida Farrapos, número 312. Nosso pastor-presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira. E o nosso diretor de comunicação é o nosso pastor Rodinaldo Goulart. Glória a Jesus. Hoje nós temos aqui uma programação muito especial mesmo. Deixa eu já colocar ela aqui na tela, essa pessoa que aceitou esse nosso convite, nosso desafio, né? Nossa querida irmã Patrícia Rodrigues. Paz do Senhor, irmã Patrícia. Paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão conectados no programa Ombro Amigo Restaurando Vidas. A irmã Patrícia, que ela tem um histórico gigantesco, assim, ó. Nem sei como que a gente começa falando dela, né? Mas vamos falar então, né? Hoje a irmã Patrícia, ela é uma terapeuta cristã, está finalizando aí o mestrado de Psicologia do Desenvolvimento Humano, é isso, né? Sim. Me ajuda se eu estiver errada, tá? Se eu me enganar em alguma coisa. E já está encaminhando aí para o doutorado, é isso? Isso mesmo, continuaremos estudos na área da psicologia. E também aí tem mais de 10 anos de experiência em atendimento clínico terapêutico. Quantas pessoas que a irmã já ajudou? O tempo passa rápido, né? Mas já são 10 anos de experiência clínica. Glórias a Jesus. E, irmã Patrícia, hoje nós temos aí um tema muito especial, que surgiu, assim, de uma conversa, né? E eu quero convidar você que está ouvindo essa programação a não perder um minuto sequer, porque eu tenho certeza que ainda vai faltar tempo. E que você envie aí as suas perguntas, porque é um tema que está sendo muito falado hoje. Olha aí nesses podcasts, em muitos vídeos, a gente encontra falando sobre isso, que é a questão da química. Nós colocamos aqui a química do domínio próprio, né? Sim. Esse foi o tema, porque nós somos cristãos. Mas a irmã Patrícia, ela vai explicar melhor. Eu vou te pedir para que tu explique o nosso tema primeiro, irmã Patrícia, para que as pessoas que estão ouvindo se interessem mais, é porque tem muita pouca gente aqui videologada. Por favor, só 11 pessoas. Só 11 pessoas, mas já está aqui a Michelinha está aqui com a gente, o irmão Christian Antunes, ali da Bom Jesus, o irmão Alex Alves, meu irmão, meu amigão aí, glória a Jesus. E junto com a irmã Patrícia, com certeza a outra Patrícia Rodrigues também, que agora é Alves, né? Está também lá com o irmão Alex. Que casal abençoado. O irmão Alex foi quem me resgatou no dia da enchente, né? Ele que foi lá nos socorrer. Então, um carinho muito especial por essa família abençoada, a irmã Eva, o seu Edgar, a Amanda, esse povo maravilhoso ali da Pioneira, a irmã Marli. Deus abençoe a todos ali. Também a irmã Duda Rodrigues aqui conosco. Glórias a Jesus. Então, irmã Patrícia, explica aí o nosso tema para que o povo queira aí, né, poder compartilhar, né, esse vídeo.
quando a gente começa a pensar, né, tanto na questão de saúde mental, comportamento humano, a gente começa a entender a importância de nós sabermos como é que funciona o nosso cérebro. A entender que, muitas vezes, a força de vontade ela não é suficiente. As pessoas perguntam muito, em terapia, né, por que eu tento e não consigo? Por que eu tenho o hábito de fazer determinada rotina e eu quero mudar e é tão difícil? Pois bem, nós temos um órgão dentro de nós que ele rege a nossa vida. E isso é tão difícil, muitas vezes, a gente entender, porque a gente costuma muito filosofar sobre a vida. Mas a neurociência vem nos mostrando, né, que o nosso cérebro ele vem regendo as nossas vidas, os nossos comportamentos, e é muito importante a gente saber como ele funciona. E da tomada de decisão que eu preciso, determinado comportamento, qual é a região que está envolvida. Então, estudar sobre o cérebro é nos compreender de tal forma que, daí, a partir disso, nós conseguimos ter alguns direcionamentos para impulsionar a mudança que nós precisamos. E esse tema sobre a química do domínio próprio, ela vem justamente para nos mostrar que mudanças são necessárias, mas, principalmente, antes de uma grande mudança, de uma grande atitude, quais são as pequenas mudanças do dia a dia que vão proporcionar essa grande mudança, que é o domínio próprio, que é eu conseguir segurar a minha reatividade. Eu conseguir segurar aquilo que, instintivamente, eu estou tão pronta para fazer. Meu Deus! Forte isso aí. Quem está ouvindo aí, o que você acha? Comenta aí no chat o que você achou desse tema e quais são as suas expectativas a respeito desse tema. Eu, particularmente, estou bem curiosa aqui. Eu tenho uma ideia, mas eu não sei o que vai ser, né? A irmã Patrícia que é o cara, né? Ela que preparou tudo aí. Então, eu estou aqui numa expectativa tremenda de saber. Aqui, ó, está aqui no chat também a irmã Cira Trindade. A irmã Daniela Ortiz, tu conhece ela? Eu acho que sim, né? De Conhece? passagem. Acho que há muitos anos, né? Conhece ela desde a barriguinha. Coisa linda, a irmã Daniela Ortiz, que é irmã da nossa irmã Patrícia. Também a irmã Solange Rico. Deus abençoe a irmã Solange. Saudade da irmã Solange. Fazia tempo que não falava com ela. Também aqui a irmã Ana Cristina ali, da Bom Jesus, também conosco nessa programação. Irmã Suelen Mânica. Glória a Jesus. Bênção de Deus. Vão aí compartilhando este link, porque, com certeza, eu tenho certeza que vai ser impossível você, quando encerrar essa programação, não sair daqui abençoado. E não sair com pensamentos diferentes, né, irmã Patrícia? Posso dizer que, em apenas nos ouvir e pensar sobre o que estaremos falando, o seu cérebro já vai se modificar. Porque o nosso cérebro, até vou antecipar aqui um pouquinho da nossa conversa, ele tem um fenômeno maravilhoso que se chama neuroplasticidade. E ela não envelhece. Então, se você tem 15 anos, 30 anos, 80 anos, eu posso dizer que haverá conexões, enquanto você nos assiste, que, ao finalizar essa programação, o seu cérebro vai ter se modificado através da neuroplasticidade. Concordando ou não comigo, essa modificação vai acontecer. Você não será a mesma pessoa. Ô, glória! Que maravilha! Então, vamos começar antes porque o tempo passa muito rápido, senão não vai dar tempo da gente falar tudo que tem para falar. Como é que o cérebro funciona? Porque, às vezes, a pessoa pensa assim, ó, principalmente no meio cristão, a gente vem debatendo isso bastante. O pastor Humberto também tem falado bastante sobre isso, sobre a questão de saúde mental, né? Então, o cérebro, ele é um órgão também, ele fica doente. A gente tem que se preocupar, nós temos que nos preocupar com o nosso cérebro, irmã Patrícia. Uma vez eu estava em aula e uma professora falou algo que eu nunca mais esqueci. Você quer saber como o cérebro funciona? Converse com um eletricista e com um químico. Pois bem, por quê? Porque o nosso cérebro ele funciona com química e eletricidade. Então, nós recebemos os estímulos através dos nossos 5 sentidos, né? Olfato, visão, paladar, audição, tato. E ele recebe essas informações,
através de impulsos nervosos, e essas informações, através de impulsos nervosos, elas vão para os componentes químicos, são os nossos neurotransmissores. E a partir daí, tudo acontece. E o meu cérebro, o tempo todo, ele se comunica. Impressionante, até através dos sonos, né? Então, quem tem um bom sono, tem um bom funcionamento. Então, o nosso cérebro, ele orquestra todas essas informações, ele armazena as informações e ele comanda o meu corpo. Então, o cérebro tem essa especificidade de comandar tudo, inclusive o que eu estou falando. A maneira como eu aprendi a falar, a aquisição da linguagem, as coisas que vão vir à memória enquanto eu converso com vocês, está tudo aqui, através de impulsos elétricos e químicos. E o desequilíbrio disso, geralmente me traz uma patologia. Então, quer dizer que se o cérebro estiver doente, tudo fica doente. Sim, nós entendemos hoje que determinados tipos de neurotransmissores, inclusive, eles vazam para o meu sistema nervoso. Então, se eu estou apaixonada, o meu fígado também fica apaixonado, meu intestino também fica apaixonado. Se eu estou com raiva, os meus rins também ficam com raiva. Então, as minhas emoções, elas não ficam somente aqui, elas extravasam por todo o meu corpo. E elas correspondem, o meu sistema nervoso e todos os meus órgãos correspondem a isso. Quem nunca teve uma dorzinha no estômago de nervoso ou as mãos formigaram por causa de uma ansiedade? Pois bem, quem comandou todos esses sinais e sintomas foi o seu cérebro. E havendo essa anomalia, você pode sim ter uma patologia. Então, hoje, nós temos pensado muito mais no viés da neurociência sobre as doenças psicossomáticas, que são aquelas que extravasam, né, que as minhas emoções, os meus pensamentos não deram conta. E acabou aí, então, tendo uma defasagem nos meus neurônios. Na recaptação, por exemplo, da serotonina, né, quando ela não consegue ficar muito tempo ali na fenda sináptica, eu corro o risco de ter uma depressão. E isso é químico e orquestrado pelo teu cérebro. Quem já sabia disso, levanta a mão. E quem não sabia, levanta a mão também. Tem uma pergunta já aqui no chat. Dopamina e ocitocina são hormônios de prazer. Então, podemos chamar isso de situação de obras da carne? Não. Claro que não. Nós temos os nossos neurotransmissores, né? Não só a dopamina, a ocitocina, mas a gente também tem o GABA, o glutamato, a serotonina. São neuroquímicos que eu preciso para o meu dia a dia. Então, não tem como eu catalogar a dopamina é o meu neurotransmissor do prazer. Não. A dopamina é um neurotransmissor que eu preciso para manter aquele ânimo, até mesmo de fazer algo. A alegria, de saber que que bom que eu vou acordar cedo, que eu vou trabalhar. Então, isso me dá uma vontade de realmente querer cumprir a minha rotina. A gente não pensa nessas questões de obras da carne. Não é esse o caminho. Certo. Porque às vezes a gente pensa, né? Por exemplo, uma pessoa que está em depressão, então, está faltando algo no cérebro dela. Ela está com desequilíbrio químico, né? Principalmente se for uma depressão endógena, que é aquela que o próprio organismo desenvolve, né? E nós temos alguns tipos de depressão. E mesmo dentro da depressão endógena, a gente também tem depressões diferenciadas. Então, nós temos a depressão que pode ser causada através de um trauma, de um evento, que a pessoa não teve repertório para lidar com aquela situação. Nós temos a depressão causada, que vem de forma genética, né, já de um histórico familiar, e nós temos a depressão endógena, que é gerada pelo meu próprio organismo. E dentro dessa depressão endógena, por isso que é importante a gente conhecer, nós temos aquela que tem um desequilíbrio químico na serotonina. Em outra, nós temos uma depressão que tem um desequilíbrio químico na noradrenalina. Então, eu preciso muito bem conhecer o histórico desse paciente. Por exemplo, o paciente que chega para mim e fala assim, eu estou com depressão. Eu sei o que precisa ser feito,
eu entendo a minha responsabilidade, mas eu não consigo. Então, ele não tem aquela energia, Ânimo. o ânimo para fazer. Então, a depressão dele não é a falta de prazer, é da noradrenalina. Então, o médico ele vai fazer a medicação correspondente a essa necessidade do paciente dentro desse desequilíbrio químico. E o terapeuta vai trabalhar estratégias no cotidiano dele conseguir vencer esse tipo de depressão. Então, por isso que nós costumamos agora usar, dentro das patologias de saúde mental, falar em amplos espectros. Não existem pessoas com depressões iguais ou que têm os mesmos sintomas. Não, uma tem a falta de prazer, a outra tem a falta da energia e a outra tem a falta simplesmente do interesse. Não quero saber, não vi, não tem aquele envolvimento com a situação. E a outra tem o envolvimento, tem a responsabilidade, mas ela não sente alegria. Como a depressão pós-parto. Ai, A mãe ama seu filho. Ela sabe que ela tem a responsabilidade de cuidar do seu filho, mas ela não sente aquela alegria. Então, é uma depressão diferente da pessoa que não tem o ânimo para fazer. então quando nós falamos em saúde mental, a gente pensa assim, isso aí é só emoção, é coisa na minha cabeça. Mas então quer dizer que, na verdade, existe química por trás disso. Existe química e eletricidade. Tá? E como é que esses neurotransmissores eles vão influenciar no nosso bem-estar, no nosso dia a dia, nas minhas atividades? Existe isso? Sim, porque se eu tenho um equilíbrio e eles conseguem fazer essa comunicação de um neurônio para um outro neurônio, aqui nesse espacinho a gente tem a fenda sináptica. Então, eles liberando esses componentes químicos, aí eu consigo ter o equilíbrio. Por que alguns medicamentos para depressão, por exemplo, têm o inibidor da recaptação de serotonina? Por quê? Porque aqui libera a serotonina e esse aqui capta logo. Então, ele fica pouco tempo nessa fenda sináptica. Então, eu não tenho aquele prazer prolongado, aquela alegria prolongada. É muito rápida. O que o remédio faz? O remédio tira daqui esse poder de recaptação e faz com que o neurotransmissor fique mais tempo aqui. E aí eu aproveito mais. É isso que o remédio faz. E para ajudar a medicação, né, para que não fique somente nessa questão mecânica eu tenho o meu comportamento, então eu vou me conseguir nesse momento em que eu sei lidar melhor com aquele momento maior de alegria, de uma maior energia, eu potencializo o meu cérebro trazendo boas ideias para ele. E aí a gente faz, por exemplo, mas o que você gosta de fazer? O que é interessante para você? No que você vai colocar a tua energia? Qual é o projeto? Eu mais gosto de dormir. Oi? A coisa que eu mais gosto é dormir. Então, olha, hoje eu tive uma aula interessantíssima sobre o sono. A professora nos ensinava que, por exemplo, se você teve um trauma, passou por um momento difícil, teve um dia terrível, tudo que você quer é ir para casa dormir. Pois bem, sabia que não é recomendável você dormir? Sério? Não. Por quê? Porque você dormindo, você vai cristalizar essas experiências, você vai fazer com que elas fiquem mais fortes. Então, a ideia é que, eu tive um dia exaustivo, aconteceu algo terrível, fui assaltada, aconteceu uma coisa muito ruim, o que eu vou fazer? Eu não vou dormir, mas eu vou tentar trabalhar essa experiência, conversar com outras pessoas, mudar o meu humor de alguma forma, aí sim, depois disso, eu durmo. Em compensação, se você teve uma aula ou leu um livro muito denso, muito difícil, durma, porque dormindo o seu cérebro vai estabelecer esse conhecimento. A gente não pode dormir por qualquer coisa, não. A gente tem que saber primeiro como estamos para depois ir dormir. Gente, eu não sabia disso. Hoje estamos aprendendo muito, 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 muito já. Olha, esse programa vai ficar na história, irmã Patrícia. Aqui, está conosco aqui também a irmã Luciane Café, dizendo maravilhosa oportunidade para aprender, Deus seja louvado. Irmã Michele Farias, irmã Marinês Borba, irmã Cleonice Ramos, ali de Gravataí, a irmã Lindsay Salatino, minha amiga, irmã Lindsay, lá da Restinga, da área Berceba, está ali com o Davi, que hoje está de aniversário, ele fez aniversário no dia 12, na verdade.
Fez aniversário terça-feira, dia 12, mas hoje é festinha, a gente não pôde ir ali. Mas Deus abençoe ali o Davi, também o Benjamin e o Noah, os três servinhos de Deus ali que acompanham a irmã Lindsay. Deus abençoe vocês aí. Também a irmã Mari Machado, esposa do nosso querido irmão Givanildo, ali da área Bom Jesus. Também a irmã Ana Cristina Trindade, ela faz uma pergunta aqui, já vou ler a pergunta dela. Irmã Maria Thalia também fazendo uma pergunta, vamos ler já já. Irmã Sionara Neves também fazendo uma pergunta. E a irmã Adriana, de Cachoeirinha, também. Então, a irmã Ana Cristina, ela pergunta: essas patologias melhoram com o tempo de tratamento ou são para sempre? Hoje nós trabalhamos com remissão de sintomas, né? Claro que tem toda uma questão de que nós oramos por cura e nós cremos que Deus cura, sim, tanto patologias fisiológicas quanto na área da saúde mental, ok? Mas o que que acontece com a você que está dentro de um tratamento, né? Então, você teve ali uma crise de ansiedade e você veio para fazer terapia. Percebemos em terapia que você precisa do auxílio medicamentoso para dar uma regulada ali nas suas emoções, nos seus componentes químicos, para a partir daí ter, então, uma maior autonomia nas suas tarefas do dia a dia ou até mesmo para o enfrentamento de uma nova crise. O que que se espera? Se espera que, compreendendo de como você funciona, verificando se essas crises são pontuais ou se elas vêm em decorrência de um histórico de vida, se há questões genéticas, se o teu meio não anda potencializando essas situações, nós temos a expectativa de que, com o tratamento, entendendo a forma que você funciona dentro do seu autoconhecimento, você venha a ter remissão de sintomas. E pode acontecer que, durante 6 meses, você perceba que você não teve mais crise, 1 ano conversando com o seu psiquiatra, você pense em retirar a medicação, faz ali o desmame da medicação, passa-se mais alguns meses, você estabilizou, não teve mais crise, mesmo enfrentando outras dificuldades, novos desafios, podemos dizer, então, que você passou por esse momento de crise, então você estabilizou. Você, então, não apresenta mais sintomas. Nós, em terapia, apesar de acreditarmos que Deus tem o poder de curar todas as nossas enfermidades, nós não falamos em cura, mas nós falamos em remissão de sintoma e autonomia diante de novos desafios. E é possível que, passado esse momento, você nunca mais na sua vida, né, passando 10, 20 anos, até o dia do arrebatamento da igreja, você não tenha nenhuma outra crise. Mas pode ser que daqui a 5 anos, diante de uma situação que você não consiga lidar, de uma situação muito inesperada, como um luto, um desemprego, uma mudança, você venha a ter alguma instabilidade. Mas o que uma terapeuta espera nesse momento? Que você lembre das nossas conversas e coloque em prática tudo aquilo que você aprendeu em terapia. Glória a Deus. Eu achei incrível, deixa eu fazer um comentário aqui, né? Incrível o que aconteceu, por exemplo, agora na enchente. Quando eu voltei para casa, não senti nada. Estava, claro, a gente ficou com aquele medo, começava a chover, enfim. Mas quando passou 1 ano, que fechou 1 ano, meu Deus, cada chuva chegava a me dar um desespero, crise de choro, enfim. Eu tive que procurar ajuda, porque realmente estava entrando nesse ponto. Então, estou abrindo aqui a minha vida para os irmãos, né? Mas eu tive que procurar ajuda, porque eu vi que eu estava indo por um caminho que não tinha volta, né? Ou eu procurava ajuda, ou eu me afundava na depressão. E realmente, assim, aí eu até conversei com algumas pessoas, e uma profissional de saúde, ela disse assim: Tainê, os profissionais de saúde já estavam esperando isso. Que isso fosse acontecer agora, depois de 1 ano. Que isso é normal acontecer. Então, pode acontecer, irmã Patrícia, por exemplo, num luto. A pessoa fica bem ali, a pessoa perdeu um ente querido, ficou bem, ficou forte ali, tudo bem. Só que passou o tempo, aí caiu a ficha. Isso acontece, porque aí a gente pensa, não, mas já passou, por que eu estou sentindo isso? Podem acontecer algumas coisas. Uma delas é que aquela adrenalina que você sentiu no início, de eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que preparar o alimento, eu tenho que ver as vestimentas, eu tenho que reconstruir a minha casa, eu tenho que limpar. Então, você começou a se movimentar e você não parou.
E você continuou naquela frequência de muito trabalho, muita atenção, organizando tudo, e o tempo passou, só que, de repente, por algum motivo, aquilo ali baixou. E na hora de baixar, você se deu conta de tudo que passou. E como o teu sistema está sobrecarregado, ele traz essa onda. Então, pode ter sido esse o teu caso, né? Porque você trabalhou muito durante esse tempo. Você estava com um bebê, você tinha sua família, os seus demais filhos. Então, você não conseguiu sentar e olhar para acomodar, assimilar ter a dimensão de toda aquela situação. E aí, depois que passou, veio aquilo que você poderia ter sentido lá quando você viu as águas chegando. Esse é um ponto. Um outro ponto que daí é geral, que o nosso cérebro ele é terrível, com uma frasezinha que pode ser nossa inimiga, é o e se. E se eu tivesse me machucado? E se o barco tivesse virado com o meu filho? Exatamente isso. Foi exatamente... agora tu entrou no ponto, irmã Patrícia. Tu entrou bem no ponto. Porque depois eu fiquei pensando, e se tivesse acontecido isso? E se eu tivesse morrido? Porque eu atravessei a gente passou aqui com água quase no pescoço, né? O irmão Alex está assistindo aí a programação, foi quem nos socorreu. E o Davi Nenezinho, 2 meses. O Pedro, pequeno, ainda era baixinho. Então, meu Deus, misericórdia. E aí vem esse e se... Por quê? Porque o nosso cérebro, ele vai fazer de tudo para você sobreviver. Aliás, nós só estamos vivos até hoje porque nós tivemos algumas situações de medo em que o meu cérebro criou alternativas de sobrevivência. Por exemplo, por que você olha para os 2 lados da rua quando você vai atravessar? Porque você tem medo. Por que você não sai às 3 horas da manhã conversando, desapercebida com o celular em mãos? Porque você tem medo. Então, o medo é uma emoção essencial para a nossa sobrevivência. E o meu cérebro, que vai fazer de tudo com que eu sobreviva, ele toma algumas atitudes sem o meu comando. Primeiro, ele faz com que eu segure muito mais as experiências negativas do que as experiências positivas, para que eu nunca mais permita que elas se repitam, porque ele sabe que não foi muito agradável. E segundo, ele cria cenários para que eu venha me antecipar. Então, esses cenários não são cenários maravilhosos, são cenários de catástrofes. Por quê? Porque eu tenho que ter rotas de sobrevivência. E o IC vem justamente para isso, para que eu crie rotas de sobrevivência para que numa outra situação semelhante aconteça. Você falou da enchente? Pois bem, semana passada eu gravei um vídeo contando que eu tive uma experiência de quase sequestro. Porque eu gravei um outro vídeo em que apareceu uma cicatriz. E aí algumas pessoas pensam, que cicatriz é essa? Eu nunca tinha percebido. E é só quando eu levanto assim a sobrancelha. E aí eu contei que essa cicatriz está aqui, porque uma vez eu estava numa situação, fui comprar uma passagem no guichê da rodoviária, contei essa história, né? Eu morava em Florianópolis e ia vir a Porto Alegre. E eu desmaiei. No que eu desmaiei, 2 homens me pegaram e estavam saindo comigo da rodoviária. A moça, que na época eu comprei na Eucatur, ela saiu porque ela olhou para nós, ela viu que nós éramos muito diferentes, e eu não sei se ela já tinha percebido que nós não estávamos juntos, e ela veio, não, deixa eu cuidar dela, porque eu estava sangrando, eu estava meio zonza ainda, não, deixa eu cuidar dela. E ela perguntou para mim, você conhece essas pessoas? E eu disse, não eu estou sozinha. E aí ela me colocou para dentro do escritório da Eucatur e cuidou de mim e tudo mais. Então, essa cicatriz está aqui para me lembrar dessa situação de que eu quase fui sequestrada. No momento, eu lembro que eu contei para a mãe vagamente e vida que segue. Tempos depois, orando a Deus por todos os livramentos que Ele tem me dado, de forma consciente ou inconsciente, essa história voltou, e ela voltou com força. Então, a gente nunca sabe quando uma memória de uma situação vai voltar, e se ela vai voltar apenas como uma fórmula assim, de que, não, eu realmente entendi a situação e eu passei por isso, eu agradeço e está tudo bem, de uma forma racionalizada, ou se ela vai voltar de uma forma emocional, como um trauma.
Então, a minha tentativa de sequestro que eu passei, ela não foi um trauma, porque eu consegui racionalizar. Eu entendo a mão do Senhor sobre mim. Agora, a tua experiência no pós-enchente, a gente precisa ver se ela está aí de forma já racionalizada ou de forma de trauma. O que vai dizer o teu comportamento nos próximos dias de temporal? Na época da enchente, nós fizemos um trabalho muito importante aqui na igreja, na direção do pastor Humberto Schmidt, que ele criou o Grupo Sari. E foram vários profissionais envolvidos nesse projeto. E eu atendi algumas pessoas que estavam passando por situações de ter pesadelo, de não conseguir dormir à noite, porque tinha a impressão de que a casa ia encher d'água, de pessoas que perderam tudo, estavam em luto porque perderam memórias. Então, eram situações diferentes, mas hoje cada pessoa está num local diferente. Tem pessoas que conseguem passar por novas chuvas sem ter sensação de angústia, porque sabe que foi um momento pontual, e tem pessoas que dizem para mim até hoje assim, olha, eu ainda passo mal a cada trovão e a cada chuva constante. Então, cada pessoa tem a sua demanda, o seu repertório e as suas condições de enfrentar o trauma. Por isso que a gente não pode julgar. Eu acho que a gente vai ter que fazer um programa só falando sobre trauma, né? Porque nós já pulamos para outro assunto, né, irmã Patrícia? Incrível. E tem algumas perguntas aqui no chat, mas antes de responder as perguntas, eu quero fazer uma outra pergunta. Eu ouvi dizer, eu vi alguns vídeos na internet, enfim, e eu quero saber se é verdade. E você que está ouvindo, não sei se você também vai querer saber, mas eu acredito que sim, né? Eu ouvi dizer que 5 minutos de notícia negativa exigem 5 horas de notícias positivas para neutralizar esses efeitos no cérebro. Que uma notícia negativa na tua mente, ele vai gerar algo tóxico. E isso é verdade? Sim, justamente pela questão da sobrevivência do cérebro. Então, ele faz com que eu me apegue às experiências negativas, às notícias negativas, porque, por exemplo, se eu chegar para você e disser assim, olha só, tira o abacaxi dourado aqui da mesa. Tu sabe que não tem abacaxi, mas eu tenho certeza que na hora que eu falei abacaxi dourado, você conseguiu visualizar um abacaxi dourado. Sim, até olhei e procurei, mas que é abacaxi. Por quê? O nosso cérebro, ele não sabe o que é real, o que é imaginário. Por isso que quando nós lemos um livro, e o livro é uma história dramática, a gente inclusive chora com aquela história. Mesmo, às vezes, sendo uma história fictícia. Porque a gente consegue visualizar e entrar para dentro daquela história. É isso que acontece. Então, quando nós ouvimos uma notícia ruim, a gente internaliza aquela notícia, a gente já consegue se imaginar aquilo acontecendo conosco, aquilo desamparando a minha família, ou alguém conhecido envolvido, e eu me coloco dentro daquela história de uma forma, muitas vezes até autocentrada, como se aquilo estivesse me acontecendo comigo. E o meu organismo, ele reage a isso. O meu cérebro vai sentir aquele medo, por mais que seja de uma outra pessoa, aquela situação, aquele desequilíbrio químico vai atingi-la. Então, como ele vai querer sobreviver, ele vai segurar essa experiência. Então, eu preciso... O que acontece nesse momento para eu não adoecer, né, diante de tantas notícias ruins? Eu preciso racionalizar. O que é racionalizar? É você pensar, refletir, ponderar, e entender como as coisas andam funcionando. Não ficar louca. A partir daí, eu consigo, então, pensar em outras coisas, buscar outras alternativas e fazer aquilo que a Bíblia nos ensina. Porque, gente, a neurociência, ela vem trazendo muitas novidades. Mas todas as novidades que ela vem trazendo, a Bíblia já tem nos dá já um deslumbre disso. E o que a palavra do Senhor nos diz? Trazei à lembrança aquilo que te traz esperança. Então, você tem que ter uma fé, uma esperança para poder conversar junto com aquela notícia trágica. Então, você tem que acreditar em algo. E aí, já colocando no gancho, aquilo que Viktor Frankl nos ensina. Se você quer ser feliz, tenha um sentido e um propósito. Porque daí sim, você pode receber a notícia mais desastrosa do mundo, da maior catástrofe, mas você tem um eixo ao que se segurar.
E tem uma frase muito bonita no livro Em Busca do Sentido, que ele fala que é: quem tem um porquê suporta qualquer como. Qual é o porquê? O que te move? Porque se você se apegar a tudo que o mundo diz, ao que está acontecendo, você com certeza vai ficar doente. Tu comentou sobre a Bíblia. Então, Deus é tudo, né? Em Filipenses 4:8 diz assim, ó: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Que coisa tremenda, né? Porque assim, ó, eu sempre gosto de falar sobre a diferença da emoção e do sentimento, tá? E eu uso um teórico base para isso, que é o Damásio. Então, o que acontece? Nós temos alegria, tristeza, medo e raiva, que são as nossas emoções básicas. Eu não tenho como fugir dela, porque essas emoções me dão uma experiência do que é ser humano, né? Alegria para a repetição, contemplação, a tristeza para o arrependimento, para a não repetição, o medo para a sobrevivência e a raiva para atitudes, para mudanças, para limites, ok? O que acontece? Essas emoções, elas encontram o meu pensamento. O meu pensamento é a forma como eu fui educada, ensinada, daquilo que eu vivi, das minhas experiências, o que eu chamo de repertório. É o resultado de tudo isso, inclusive mais 4 gerações. Tá? Porque sim, nós herdamos estruturas cognitivas. Okay? Ah, não, tu vai ter que explicar isso aí. Acho que hoje não vai dar tempo, a né? minha emoção, ó, quando a minha emoção passa os meus pensamentos, eu tenho sentimentos. Agora, que são angústia, ódio, desamparo, felicidade, são sentimentos. Agora, deixa eu perguntar para vocês. Onde foi que Deus nos deu capacidade de mudar, capacidade de comandar, inclusive dizer que eu tenho condições de renovar os meus pensamentos? Eu posso renovar a minha mente ao ponto de transformar o meu entendimento, e aí sim, com esse entendimento transformado, eu vou conseguir viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, as emoções, elas não são minhas inimigas. Elas servem para a minha experiência humana. O que eu tenho que vigiar, comandar e transformar até ter a mente de Cristo? Os meus pensamentos. E isso a Bíblia também manda, né? Que nós temos que renovar a nossa mente. E os nossos sentimentos trazer cativos em Cristo Jesus. Eu não vou eliminar as minhas emoções, é impossível. Mas eu vou transformar os meus pensamentos ao ponto de potencializar outros sentimentos através desse entendimento. Então, em vez de eu ficar angustiada, eu vou ter outro sentimento como esperança. E aí, esses sentimentos vão refletir no meu comportamento. Então, o meu comportamento nada mais é do que a resposta de quem eu sou, dos meus sentimentos. E os meus sentimentos são resultados dos meus pensamentos. Nossa, vocês já sabiam disso? Eu não sabia, né? Eu não sabia. Quem já ouviu uma palestra minha já sabia. Eu sei que tem pessoas antigas aí que me acompanham e eles já sabem do que a Patrícia ensina. Olha só, irmã Patrícia, tem outra pergunta aqui, ó. Que eu acho que dá para juntar aqui, ó. A irmã Maria Thalia, ela pergunta: depressão não é coisa do inimigo? E a irmã Zilá diz assim: o bipolar é o mesmo que depressão? A irmã Irailde também, ela diz aqui, ó: tem uma filha de 17 anos e está com depressão e ansiedade. Ela está pedindo oração aí por ela. Então, tem como responder essas perguntas? Tá. Depressão, então, não é coisa do inimigo. Não, depressão é uma patologia, resultado de um desequilíbrio químico que pode ser desenvolvida pelo próprio organismo, pode ser uma condição de genética, ou pode ser uma condição desenvolvida, potencializada por algum evento específico, ok? Como patologia, tem tratamento. Terapia
e medicação, certo? Transtorno afetivo bipolar é uma outra patologia dentro dos transtornos mentais, em que nós temos essa polaridade em que a pessoa fica de 14 a 20 dias dentro de um polo, que daí é um polo de euforia, inclusive com episódios de mania, e depois ela vai para um outro polo, que é de depressão, mas é gritante a diferença. Não é as oscilações de humor, um dia todo um jeito, outro dia todo do outro, não. Então, são condições bem específicas, trazendo prejuízos significativos. O que são prejuízos significativos? Você vai ter esses prejuízos ou no seu trabalho, ou na sua igreja, ou nos seus relacionamentos, na sua família. É impossível uma pessoa com uma patologia de saúde mental ou algum transtorno não modificar o ambiente em que ela vive. É perceptível, ok? Como toda situação, o diabo aproveita para tentar destruir a tua vida. Pode ser num diagnóstico de saúde mental, mas pode ser num diagnóstico de alguma patologia fisiológica, como diabetes, câncer. Pode ser numa situação pontual, como um acidente, você sofreu um acidente, quebrou a perna. Em qualquer situação. A Bíblia é muito clara quando ela diz que ele está ao derredor, procurando o tempo todo a quem possa tragar. Então, você precisa vigiar espiritualmente também. Tem um livro muito bom que diz, chamado O Crente Também Tem Depressão, e ele fala que no momento da depressão, não se espera que esse crente tenha a organização, o ânimo de orar, de clamar a Deus. Então, qual que é a orientação? Busque o Senhor antes dessa onda de depressão chegar. Se você tem um diagnóstico de depressão, você vai conseguir perceber que é como uma onda. Então, vai vir essa onda e você vai ficar uns dias bem mal, sem energia, sem vitalidade. E aí, de repente, fica uns 2, 3 dias já com um pouquinho de ânimo, com vontade de fazer alguma coisa, mas depois parece que a onda vem novamente. Então, aproveite esses momentos em que você se sente um pouco mais animado e busque ao Senhor. E naqueles dias que você estiver muito mal, sem ter nem condições para dobrar o joelho e orar ao Senhor, peça ajuda na sua igreja, peça oração, que os teus irmãos em Cristo Jesus estarão intercedendo por você. Toda situação pode se tornar uma situação de problemas espirituais, sim, mas não significa que toda depressão é um problema espiritual, não. Pode ser que seja, mas aí tu entra com, por exemplo, eu conheço uma pessoa que tem problemas de depressão. A pessoa ora e jejua muito, muito, está sempre na igreja. Então, quer dizer que já não é um problema espiritual. Não, não é um problema espiritual. Inclusive, se ela sofre de depressão há muitos anos, o fato dela não ter piorado ou até mesmo ido para um caminho como o suicídio, ela está se mantendo no jejum e na oração. Então, você não pode parar de orar nunca. E isso não é só para quem tem um diagnóstico, é para todos nós. Mas não é uma questão espiritual. Então, não é porque você tem um problema espiritual que você vai ter depressão. Não é porque você tem depressão que você tem um problema espiritual. Mas a gente sabe nós sabemos que temos um inimigo que aproveita todas as circunstâncias para nos tragar. Então, nós somos corpo, alma e espírito. E essas 3 coisas estão interligadas. Então, não tem como desassociar, dizer, não, é só um problema fisiológico. Não, com certeza vai atrapalhar o teu espiritual. Se você tem um problema no seu casamento, se o teu filho não está te obedecendo, se você está com um problema com um colega de trabalho, não vai te afligir espiritualmente também? Não vai virar motivo de oração? A mesma coisa com as questões de saúde mental. Glória a Deus, é bem assim. Então, todo esse desequilíbrio acontece dentro do nosso cérebro por causa de toda essa situação, irmã Patrícia. Então eu queria que a irmã pudesse explicar melhor o porquê que esse desequilíbrio na questão da notícia negativa acontece dentro do nosso cérebro. Porque o nosso cérebro, ele sempre vai fazer de tudo para nos preservar, de nos mantermos vivos. Para nos manter, para que aquilo não aconteça de novo. Também. Mas exemplo, ele quer sobreviver. Deixa eu te dar um exemplo.
eu tenho as minhas amigas, né? Aí eu chego para a irmã Catiana, por exemplo, digo assim: ai, Catiana, aconteceu isso, 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 e agora eu estou muito triste. Passei uma notícia negativa para ela. Isso vai afetar ela e vai me afetar também. Ou vai só me afetar e vai afetar ela, ou vai só afetar ela, como... Depende do repertório que ela tem. Então, se você chega para mim, Barman Patrícia, eu tenho uma notícia muito ruim para compartilhar. Eu vou dizer assim, é mesmo? Qual que é a notícia? Ah, eu estava dirigindo o carro com meu esposo, e meu esposo bateu e tudo mais, a gente ficou empenhado na estrada. Eu vou me comover com a tua história. Eu vou ficar triste por você, eu vou me colocar à disposição para ver se você precisa de alguma coisa, mas isso não vai me afetar ao ponto de me desorganizar. Por quê? Porque a gente sabe que essas coisas acontecem. Claro que para você foi muito mais difícil, porque você ficou lá naquela situação, à noite, com seu filho pequeno, talvez o orçamento esteja apertado, não era o momento do carro quebrar, enfim. Agora, se você chega para mim e diz assim, irmã Patrícia, eu estou muito mal, porque a minha mãe, ela está muito enferma, é só uma suposição, tá, gente? E eu estou correndo o risco de perder a minha mãe, porque ela já está com 70 anos. Ai, meu coração vai ficar apertadinho. Por quê? Porque eu também tenho uma mãe. A minha mãe também tem 70 anos. E eu vou me colocar, então, do teu lado. E isso a gente chama de empatia. Você sabia que a nossa empatia depende muito do quanto nós nos identificamos com uma situação? Aí eu vou sofrer. Aí, com certeza, eu vou perguntar, mas, irmã, como é que isso pode acontecer? Ah, então, a minha mãe estava caminhando lá em casa, e ela tropeçou no tapete, quebrou a perna, e isso gerou muitos problemas. Eu vou chegar em casa, eu vou tirar todos os tapetes da casa. Porque essa notícia, ela me impactou muito mais, por quê? Porque eu consegui me ver dentro dessa notícia. Então, quando nós nos impactamos com alguma coisa, é porque há uma identificação, eu consigo me colocar dentro daquela situação. E isso pode ter alguma coisa a ver com o grau de relacionamento das duas pessoas. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que é muito minha amiga. E aí, essa pessoa, acontece uma situação com ela e eu sinto a dor dela. Por mais que eu não tenha passado por aquilo, por mais que eu não tenha nem imaginado passar por aquilo, mas eu consigo sentir a dor dela e sofro junto com ela. Então, eu vou ter que, através da neurociência, te desafiar, porque talvez você consiga se imaginar assim. Porque nós criamos esse vínculo de empatia, de se colocar no lugar do outro, justamente porque eu me imagino no lugar do outro. É terrível isso. Porque a pessoa te conta algo, tu começa a sentir a dor daquela pessoa. Tu quer ver um exemplo? Você tem R$100 para doar para uma instituição de caridade. Pode doar para um ombro amigo, precisa. Ok? Então, é que você conversa com 3 instituições de caridade para escolher qual que você vai doar o valor. Sabe para qual que você vai doar? Para aquela que você se emocionar. Sabe qual que você vai se emocionar? Acho que eu vou pedir para a irmã Patrícia me ajudar a elaborar uns vídeos aí para o ombro amigo. Sabe qual instituição você vai se emocionar? Aquela que vai trazer um encontro aqui dentro. Ou de uma experiência, ou de uma precipitação de experiência. Entendeu? É na emoção. E a emoção diz muito mais sobre nós do que o outro. É por isso que quando alguém fica com raiva, claro que tem todo um contexto, né? Mas se a gente fica com raiva de alguém, essa emoção diz muito mais, esse sentimento diz muito mais de mim, de quem eu sou, de como eu penso, do que a pessoa que me provocou a raiva. E às vezes a gente fica com raiva da gente mesmo porque ficou com raiva daquela pessoa, né? Porque não deveria ter ficado com raiva. É porque eu não aceito ser dessa forma. É porque nesse momento eu me mostro, só que aquela que eu mostrei quem eu sou não é aquela que eu idealizo, e eu não gostei dessa versão que apareceu minha, e aí eu fico com vergonha. E a vergonha é um misto de raiva com tristeza. Eu vou te falar que muitas vezes fui parar na sala do pastor chorando de raiva de mim mesma por causa disso. Diz, pastor, tô com raiva de mim porque eu tô sentindo raiva do fulano. Eu não queria agir dessa forma. O nome desse sentimento é vergonha. E a vergonha tem
o pensamento de não aceitação, de não reconhecimento dessa pessoa que você não gosta de ser, ou que você viu em outro, e disse, ai, não quero ser assim, eu não sou assim. Que foi potencializada por duas emoções, tristeza e raiva. Tudo isso dentro do cérebro da gente. Tudo isso através de eletricidade e química. Meu Deus. Olha só, a irmã Patrícia, o irmão Paulo Robson disse assim, ó, muito interessante o assunto. A irmã Patrícia tinha que ter um quadro fixo. Eu concordo plenamente, né? Mas não sou eu que decido isso, né? Irmão João Ribeiro concordou também, a irmã Suzane Guimarães concordou também. Então, olha Muito só. obrigada. Mas ela vai voltar, né? Com certeza ela vai voltar. A irmã Alice Nunes também concordou, glória a Deus. Estamos aqui com a irmã Ana Paula também, irmão Laerte Andrade, a irmã Rosiane também, irmã Jaqueline Souza, esposa do nosso pastor Leonardo, aqui da sede, irmã Uda Fiuza, lá da Orfanotrófio, também aqui irmã Vera Santos, irmão Sérgio Bosnello também conosco, irmã Dalva Loreto, irmã Silvana Fernandes também conosco aqui, a irmã Cleonice Batista, Deus abençoe a irmã Cleonice, irmã Leiná Lopes, lá de Portugal, irmã Adriana de Cachoeirinha, irmã Sionara, ali, a irmã Sionara Neves também aqui conosco nessa programação. Eu te falei que ia faltar tempo, tu viu que hora já é? Meu Deus do céu. Jesus! Mas eu tenho mais algumas perguntas para te fazer, irmã Patrícia, porque assim, esse assunto ele é muito vasto, né? E um assunto puxa o outro, né? E eu posso mudar isso no meu cérebro, eu consigo influenciar o meu cérebro, direcionar o meu cérebro para que eu tenha uma vida mais saudável ou não. Toda vez eu vou ficar lá surtando, bloqueando, me encher de medicamento e deu, acabou. Me explica o que a gente faz, qual é a saída para isso? O nosso Criador já nos deu uma saída. O nosso Criador, ele nos dá, através da sua palavra, e não só num texto específico, mas em toda a sua palavra, ele vai nos mostrando que ele nos deu a coragem de mudar quem somos, o reconhecimento de que somos pecadores, precisamos de transformação e, principalmente, a capacidade de que eu posso comandar os meus pensamentos. Como? Eu preciso cuidar o que vem. E quando vem, eu tenho uma base segura, passar por um filtro. Então, há muitos anos atrás, eu não sei nem se eu consigo manter ainda essa fala, mas quando eu comecei a estudar neurociência, eu comecei a orar sobre isso, e eu pensei assim, eu acho que eu sei a parte do cérebro que o Espírito Santo mais atua. E aí eu ousei dizer que foi no meu córtex pré-frontal. Por quê? Porque é aqui que entra todas as informações. E o Espírito Santo, ele precisa, claro que ele age em tudo, né? Mas aqui, principalmente, eu preciso saber que o que vem e o que fica e o que não fica. Eu tenho que ter essa coragem de dizer, não gosto de falar sobre isso, esse assunto não é para ser falado agora, não, eu vou ocupar minha mente, eu vou colocar outras coisas diante dos meus olhos, eu vou inserir outras informações. Então, eu tenho que ter essa iniciativa, e o córtex pré-frontal faz isso. Então, a gente tem que orar para o Espírito Santo agir, para que nós possamos ter domínio sobre a nossa mente. E essa é uma autonomia que Deus nos deu. Nós precisamos ter coragem para colocar limites, para dizer não, para sair de determinadas conversas, para escolher como é que vai ser a minha rotina, com o que eu vou me ocupar. Requer coragem, porque o nosso ego, ele não quer, ele é inflado, ele é dolorido, ele é atarefado. Né? Ele não quer mudança, porque dói muito mudar. Fazer novos circuitos neuronais, mudar hábitos é muito difícil, é muito mais fácil fazer o que eu sempre fiz, da maneira como eu fiz. Mas o desafio que Deus está nos dando agora é crie novos caminhos. E você muda o teu pensamento com outras conversas, com leituras, com meditação. Meditar. O que é o meditar? Eu ler um texto aqui e eu ficar deixando aquela informação se acomodar aqui dentro. Dá tempo dela sair do córtex pré-frontal, ir para a memória de trabalho, ir para a memória a longo prazo. Para isso eu preciso de tempo, eu não posso querer para hoje, para ontem, andar ansiosa no meu dia a dia. Não, eu tenho que deixar as coisas
acontecerem, eu tenho que aprender a esperar. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é: essa situação é para a Patrícia da semana que vem. A Patrícia de hoje não vai pensar sobre isso. A Patrícia de hoje não vai resolver isso. E aí a Patrícia da semana que vem, ela vai ter orado um pouco mais, vai ter jejuado um pouco mais, vai ter meditado na palavra um pouco mais. Então ela não será a mesma de hoje. E ela vai ter condições e mais ferramentas de resolver essa situação no futuro. Então nem tudo é para hoje, você do hoje resolver. Tem coisas que você vai ter que colocar para o seu eu daqui a uma semana. E enquanto isso, você se prepara para essa situação. É mais ou menos por aí. Comer bem, dormir bem, falar bem, são coisas que nós podemos cuidar no nosso dia a dia. Mas principalmente saber que determinados assuntos têm certas horas e certos momentos para ser resolvido. E talvez não seja para ser resolvido por você de hoje. Eu sinto de falar isso no meu coração, talvez alguém esteja precisando ouvir isso. Nem tudo é para ser resolvido hoje. Tem coisas que você precisa esperar, porque Deus tem o seu tempo e modo, e Ele precisa te capacitar em alguns pontos para te alcançar coisas novas que Ele tem preparado para você. Em Efésios 2:10 diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a qual Ele já preparou para que andássemos nela. O Senhor já tem preparado tudo para a tua vida. Se você ainda não recebeu, é porque você precisa trabalhar um pouquinho mais aqui, na forma como você vê o mundo, na forma como você pensa sobre as coisas. E Deus vai te alcançar tudo aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Irmã Patrícia, e quem quiser, nós só temos aí mais 2 minutos, né? Mas a gente pode esticar um pouquinho mais. Irmã Patrícia, me diz uma coisa. Quem quiser ajuda, a irmã atende todas as pessoas. Como é que faz para entrar em contato com a irmã? Você pode entrar em contato comigo através do WhatsApp ou do Telegram. O número é 51-985-985-150. Eu atendo todas as idades, a determinados diagnósticos, aqueles que eu faço a anamnese, né, que é aquela entrevista inicial para conhecer o que está acontecendo. Se foge da demanda, eu encaminho para um colega. Eu estou muito feliz que hoje nós já temos mais profissionais na área da saúde e nós temos mais profissionais em formação. Eu fico muito feliz que algumas pacientes minhas decidiram por fazer psicologia, porque a gente precisa de profissionais cristãos para atender os filhos do Senhor. E você pode me procurar. Uma conversa você vai ter. Eu gosto muito de conversar com pessoas no setting terapêutico, eu gosto muito de saber, me importo muito com você, e você sempre terá uma palavra minha. Se vamos ou não seguir para um tratamento, é a partir dessa conversa. Então, venha conversar comigo. Estou todas as quartas-feiras aqui na igreja, eu sou da área do apacentamento do pastor Leonardo. Muitas pessoas o têm procurado, ele tem me encaminhado algumas pessoas para atendimento. Então, se você precisar conversar com o pastor Leonardo, o procure o pastor da sua região, procure as irmãs da União Feminina para aconselhamento. Não fique em casa sozinho. Venha para a igreja. E também não fique em casa, nas redes sociais, no Instagram, ouvindo essa vida que não é verdadeira, fazendo comparações com idealizações, com essas farsas das redes sociais. Entre no canal da igreja. Nós temos as orações, nós temos as mensagens. Você pode clicar no link, no horário que você tiver disponível para orar. Ali terá um grupo de irmãos orando com você. Você pode deixar o seu pedido de oração. Você não está sozinho. Busque ajuda. Procure a sua igreja, esteja cada vez mais pertencente a um grupo, que isso faz toda a diferença. Você sabia, irmã Tainê, que para nós termos uma boa saúde mental, nós precisamos ter bons relacionamentos e, principalmente, a sensação de pertencer a um ambiente? Pertença à igreja. Nossa, que lindo isso. E aqui vai ser bem recebido, com certeza. Amém. Deixei aqui no chat o telefone da irmã Patrícia, o número do telefone dela, e também o link do canal oficial do Ministério Restauração. Vou deixar também aqui no chat o link do canal do Ombro Amigo Restaurando Vidas, que é o nosso canal aqui, onde a gente posta todos os nossos trabalhos, todos os trabalhos que são feitos
do Ombro Amigo, nós postamos ali no nosso canal do Telegram. Então, você pode se inscrever também no canal do Telegram, ficar por dentro aí das informações de como está fluindo o trabalho do Ombro Amigo Restaurando Vidas. E vou te pedir, Patrícia, que tu deixe as tuas considerações finais. E, fazia tempo que eu não fazia programa, então a gente fica meio perdida, né? Mas graças a Deus pela vida da irmã Patrícia que ela nos entende, né? Glória a Jesus. E te convidar para tu voltar, né? Voltar. Amém. Hoje, quando nós compartilhamos ali novamente o bannerzinho ali, o banner de divulgação dessa live, uma irmã entrou em contato comigo e pediu que fosse feita uma live falando sobre a questão do autismo. Que eu acho que é o que está em alta, né? É o que as pessoas estão falando muito sobre isso também. E a gente observa que como tem gente sendo diagnosticado, né? Então, convidar a irmã Patrícia, eu já vou deixar e lançar o desafio ao vivo aqui para ela. Constranger ela no ar, misericórdia, né? Então, suas considerações finais, irmã Patrícia. Bom, então hoje, né, de todas as informações que você pôde ouvir, é que o cérebro ele é um órgão que orquestra a sua vida. Então, podemos dizer que ele controla o seu corpo. Mas sabe o que pode controlar o teu cérebro? A tua decisão. Então, quando você decide em ter uma nova rotina, com novos hábitos, e você não vai conseguir fazer isso em larga escala, você vai dar um pequeno passo, um pequeno degrau, o primeiro degrau, que é tomar iniciativa para alguma atitude diferente. Teve uma paciente que ela fez o seguinte exercício, da escrita. Então, foi pedido a ela que relatasse como é que ela via o dia dela toda vez que ela acordava. E ela relatou, hoje o céu está nublado, eu estou de pijama, minha cama está desarrumada, ainda não lavei a louça. No segundo dia, o sol está querendo aparecer, mas a minha cama está desarrumada, eu ainda nem troquei de roupa e lavei algum pouco da louça. No terceiro dia, mas eu preciso trocar de roupa. E ela tomou a iniciativa, então, de tomar um banho, trocar de roupa, antes de escrever no diário. Antes de escrever no diário, ela também resolveu arrumar a cama dela. E ela percebeu daí que as coisinhas começaram a mudar todos os dias. E essa escrita no diário foi, dia após dia, sendo modificada. Então, perceba o que você faz quando você acorda. Será que você abre a sua janela e deixa a luz natural entrar? Será que a tua casa está organizada? Será que você tem conseguido deixar as tuas rotinas todas alinhadas? Será que você tem conversado com pessoas que vêm te trazendo, falando da palavra, testemunhando, falando do quanto é Deus maravilhoso? Ou você tem falado com pessoas que só se queixam e reclamam da vida? Então, você vai buscando esses comparativos e você vai vendo que você pode fazer escolhas. Então, o cérebro pode controlar o teu corpo, mas a tua decisão no dia a dia vai controlar o funcionamento do teu cérebro. E eu espero que você tenha coragem de dizer não para aquilo que te prejudica, para aquilo que te afasta daquilo que é de Deus, das coisas boas, maravilhosas, e dizer não para aquilo que te deixa adoentado. Então, faça escolhas. E uma vez, ouvindo numa pregação do pastor Humberto, ou ouvindo em um devocional, conversando, eu não sei em que momento foi, o pastor Humberto me ensinou a fazer uma pergunta. Isso me afasta ou me aproxima de Deus? E essa pergunta, ao longo desses 21 anos de restauração, tem sido o meu filtro. Então, toda vez que alguém chega para falar de mim, comigo, para mim, eu vejo alguma situação, eu venho um pensamento, eu paro e pergunto, opa, para aí, Patrícia, isso te afasta ou te aproxima de Deus? E você fazendo essa pergunta já faz com que aqui dentro do seu cérebro aconteça um monte de informações, de conexões, de choquezinhos elétricos, e ele vai te dar alternativa, porque a resposta você já sabe. Glória a Deus. Encerramos com chave de ouro. Amém. Aqui o irmão Alex dizendo, muito bom este programa, esclarecedor, este assunto tão importante em nossos dias atuais. Parabéns, irmã Patrícia, que Deus te abençoe sempre. Também o irmão Luiz Fiuza, que é o irmão líder ali do núcleo orfanotrófio. Glórias a Deus. Então, vamos ter que encerrar, dá vontade de ficar aqui falando horas e horas. Glória a Deus. Muito obrigada, irmã Patrícia. Muito obrigada por dedicar aí o seu tempo, este período para estar conosco. E, com certeza, vamos ter que fazer
um outro programa falando sobre mais assuntos nessa área. Então, Deus abençoe a todos que estiveram conosco. Aqui, estou botando aqui, que pena que acabou. Irmã Janete Guimarães aqui conosco. Mas vamos ter que encerrar, né? Que agora, daqui a pouquinho, tem Escola Bíblica. Não perca aí no nosso canal oficial. Daqui a pouquinho entrando no ar, Pastor James aí, trazendo a aula, se eu não me engano, é a aula 7 do livro que nós estamos estudando na Escola Bíblica, que é o Servo e Líder, isso? Maravilhosa também. Então, daqui a pouquinho, Escola Bíblica, precisamos encerrar. Obrigada, irmã Patrícia. Deus te abençoe. Vamos encerrar, então, com paz, oração e união. Deus abençoe a todos. Ele é a vida, é verdade.